Sim, nós vamos fazer um crawler para o Duolingo, mas primeiro eu preciso te explicar por que a gente vai estar fazendo isso. Eu decidi fazer um desafio lá no Instagram que quem conseguir mais XPs no Duolingo vai ganhar um passeio de bug lá em Canoa Quebrada, no Ceará. O que acontece? Eu preciso de alguma forma de saber quem está em primeiro, segundo, terceiro lugar e conseguir ir acompanhando o que está acontecendo. Quantos pontos as pessoas estão fazendo. E para isso eu preciso de um dashboard. Só que eu não quero fazer isso manualmente, eu não quero todo dia estar entrando no perfil de todo mundo e estar olhando quantos pontos eles têm e estar anotando em algum lugar. Não faz sentido fazer isso todos os dias. Eu prefiro fazer um programinha que vai fazer isso pra gente. Então vamos escrever esse programinha aqui juntos. Eu até fiz uma interface aqui em alta fidelidade pra gente conseguir mais ou menos ver como é que isso vai ser. Olha aqui, ó. Tá exatamente perfeito. É isso aqui, tá fidelíssimo ao que vai ser. Tem até uma foto minha aqui, ó. Esse carinha verde aqui. O que acontece? Eu só quero explicar um pouquinho como é que vai funcionar o desafio, como é que participa do desafio e tudo mais. Nós vamos ter os XPs válidos, os XPs de início, os XPs atuais, o nome e o perfil. E aqui nós vamos ter os participantes. Então, de cara, a gente já vê que a gente vai precisar de uma forma para adicionar um participante. Exatamente. E nós também já vemos de cara que nós vamos precisar de um banco de dados para salvar tudo isso, né? E outra coisa, eu quero que esses dados eles atualizem quase que em tempo real. Não em tempo real, mas que eles atualizem a cada 15 minutinhos, 20 minutinhos, alguma coisa desse tipo. Então nós vamos separar em dois scripts. Nós vamos ter um script que vai ser o script que vai servir todos esses dados aqui, vai gerar esse HTML para mostrar para a gente. E nós vamos ter outro script que ele não vai mostrar nada, ele só vai carregar a página do Duolingo, pegar os dados que a gente precisa e armazenar no banco de dados. Uma coisa importante também é que fazer crawler quase sempre dá trabalho. Então vamos descobrir aqui e vamos entender juntinhos por que vai dar trabalho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual é a página que a gente vai fazer o crawler. No caso aqui é a página do Duolingo /perfil e o perfil do usuário. Nesse caso aqui o meu perfil mesmo, vamos tentar com o meu perfil. Vai que alguém vê esse vídeo aqui e decidir sair bloqueando o perfil do pessoal que estava fazendo o vídeo. Pelo menos só bloqueio o meu. Mas vamos lá, mostrar para vocês aqui. Se a gente fizer um get no meu perfil, vai vir um HTML. Perfeito, então é só fazer um get. É isso? Mas será que nesse HTML tem o total de XP? Vamos ver. Eu fiz o get aqui e agora eu vou procurar por total aqui dentro desse get e não tem o total. O que significa? Que essa informação aqui ela está sendo carregada depois. Ela não vem junto com o HTML. Ela não é gerada dentro do HTML. Ela é carregada depois com a chamada Ajax. O JavaScript carrega ela. Então, a gente já descobriu que não dá só para fazer um get aqui pro meu perfil. Perfeito. Vamos inspecionar essa página. Pá! Inspecionar. Nós vamos olhar o console? Não, nós não vamos olhar o console porque no console não tem nada para olhar. Acabei de bater no microfone aqui. Vamos olhar a nossa aba de redes. Exatamente. Eu vou limpar isso aqui. Eu vou carregar novamente essa página. E ele faz muitas chamadas. O de vocês provavelmente vai estar aqui no wall, se você nunca usou aqui a aba de redes. Então você vem aqui e clica em fetch/xhr, que isso aqui são as chamadas que estão sendo feitas via Ajax, tá? Fica mais filtrado assim. Então perfeito, nós temos aqui todas as chamadas e agora nós vamos olhar uma a uma dessas chamadas até encontrar a chamada que é útil pra gente. Vamos lá, vamos clicar aqui nessa primeira. CDN, cookie, lol, ponto... Não, isso aqui não faz sentido. Então vamos para a próxima. Access.duolingo, também não. Geolocation, não. BRB, Duolingo, 0. Acho que não, vamos passar. Também está dando 404, não vai adiantar muito não. Ó, aqui começou a ficar interessante. Duolingo.com/2017... 0630/config, vamos ver aqui o payload, vamos ver o que essa chamada está retornando. Ó, tá retornando algumas flags aqui, algumas coisas. Ok, mas já é o servidor do Duolingo. Já é algo promissor. Aquela mesma de acesso,
Tracking, não estou querendo rastrear nada. CloudFront, não estou precisando de CDN. Acho que achamos, hein? Olha isso aqui. HTTPS, Duolingo, 2017-06-30, / users. Perfeito. A gente quer os usuários, então deve ser por aqui. Aí eu tenho esse username, que é o nome de usuário do nosso usuário. Olha que legal. E aqui eu também posso passar quais são os campos que eu quero retornar. E no final aqui ele tem esse i comercial, underline, eu fui falar underline com underscore e saiu underline não sei o que. E tem esse número aqui aleatório, por que será isso? Vamos descobrir depois também. Agora vamos ver aqui o preview dessa request. Vamos abrir aqui os usuários, o 0. E olha isso, aqui dentro a gente tem o streak e tem o total de XP. Agora vamos fazer o seguinte, nós já sabemos como resolver o problema. É só fazer essa chamada e mudar aqui o username pelos usuários que a gente quer. Correto? Só fazer isso. Vamos tentar agora então. Primeira coisa que eu vou fazer é, ao invés de eu fazer essa chamada pelo Postman, eu vou copiar ela. Vou vir aqui para copiar ela e eu vou copiar ela como um curl. Eu vou explicar para vocês o porquê que a gente vai fazer isso já, tá? Ó, eu copiei como curl, agora eu estou aqui no nosso terminal. Eu vou aumentar aqui o tamanho para ficar mais fácil de vocês verem. Vou colar aqui a nossa chamada, é esse negócio gigante mesmo aqui, aperta Enter e ele retornou o nosso JSON, tá? Então perfeito, essa chamada está funcionando. E era exatamente por isso que eu queria fazer o curl. Por quê? Porque quando eu copiei o curl aqui, eu copiei a chamada inteira, eu copiei os headers, eu copiei tudo. Quando a gente for fazer essa chamada no Postman, a gente não vai ter os mesmos headers. Então vamos ver se vai dar algum problema aqui. Eu vou colar aqui essa chamada e vou dar um get. Ixi, deu unauthorized. Por que que tá dando unauthorized? O que que tem para autorizar? Essa é uma chamada pública. O que que tem para autorizar? A maioria dos sites eles já tem uma proteção embutida contra crawlers, que é o que a gente está tentando fazer. A gente está tentando pegar os dados desse site para usar para alguma coisa. No nosso caso é um uso consciente, a gente não vai fazer nada de errado com esses dados, mas tem muita gente que faz isso para o mal, então eles têm que ter alguma forma de proteção, até para o pessoal não ficar fazendo chamada direta e derrubar o site, fazendo DDoS no site, como aconteceu no Twitter esses dias, inclusive. Então vamos lá, nós temos aqui o nosso 401. Como que a gente burla isso aí? Como que a gente dá um jeitinho para sair esse 401 daí? Nós vamos agora olhar os headers. Vamos lá, quais são os headers que a nossa chamada envia? Tem muitos aqui, ó. Tem autoridade, método, path, schema, accept encoding, accept language, cookie, refer, sec, vários de sec. Tem até um da Amazon aqui, a Amazon está rastreando tudo aí. E tem um com que foi feita a chamada. A maioria dos anti-crawlers, uma coisa que eles fazem é eles usam o User Agent. O que é o User Agent? O User Agent é um header que toda request deveria ter. Que o que é que esse header diz? Esse header diz para o servidor assim: ei, quem está fazendo essa request é esse cara aqui. Nesse caso aqui ele está dizendo, ó, quem está fazendo essa request, servidor, é o Google Chrome. Não é outro servidor. Quem está fazendo essa request é o Google Chrome, então você pode confiar nela. E a gente vai dizer que a gente é o Google Chrome a partir de agora. Eu acho que eu sou o Google Chrome, então vamos lá. Vamos pegar aqui o User Agent. E a gente vai vir aqui no header, vai colar o User Agent. E vai colar o valor também, tá? E agora vamos tentar fazer a request de novo e olha isso, a nossa request já deu certo. Como a gente pode ver, essa API do Duolingo, ela não tem a maior segurança do mundo contra crawlers, tá? Ainda bem, porque significa que vai ser um pouquinho mais fácil pra gente. Mas existem APIs que vão dificultar bastante a vida de quem estiver tentando fazer um crawler lá no site, tá? Sempre é possível,
Sempre é possível. Se o site está carregando, vai ser possível fazer um crawler. Mas nem sempre é simples ou fácil. Então isso aí é para se manter em mente. No caso do Duolingo, vai ser bem simples porque eles só usam o User Agent como forma de saber se é um usuário real ou não. Então, agora a gente já tem a nossa chamada. Nós temos aqui o chamado do Duolingo, a gente já tem aqui os nossos totais de XP que a gente consegue o nome do usuário, a fotinha, olha aí, tem até a fotinha. Tem os cursos que esse usuário está fazendo, ó. No caso aqui eu estou fazendo árabe, eu tenho 14.000 XPs, 23 coroas. Estou fazendo espanhol também, francês, e aqui tem tudo, tá? Tem o ID do nosso usuário também, que pode ser interessante. E tem se o usuário tem conta Plus. Olha isso. Até se tem conta Plus. E também tem informação sobre o streak. O current streak, né? Quanto tempo está de streak. Quando começou. Quando terminou, no caso, se a pessoa não tiver perdido o streak. É até hoje, né? No meu caso. Então eu tenho 34 dias de streak. Perfeito. Então nós temos todos os dados que a gente precisa. Excelente. Agora o próximo passo é começar a construir essa dashboard. Então vamos fazer o seguinte. Eu já vou aqui abrir o terminal, tá? Nós temos aqui o nosso crawler. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um npm init, porque eu quero iniciar um repositório npm aqui local. Tá? Eu quero dizer que esse projeto é um projeto npm. Próxima coisa, eu vou dar um install aqui com o Express. Eu vou instalar algumas coisas. Eu vou instalar o Express. Eu vou instalar o Axios também, que é uma biblioteca para fazer chamadas, para fazer requests. Eu vou instalar o MySQL 2. E eu vou instalar um carinha chamado Pug. O Express, acho que a maioria já conhece. O Express é para fazer a parte do servidor. O Axios é para fazer essa request de pegar esses dados lá no site do Duolingo. O MySQL 2 é onde a gente vai armazenar os nossos dados no MySQL, é o connector. E o Pug é uma engine de template. Nós vamos já entender por que a gente usa ela. Então, perfeito, nós já temos aqui. Próximo passo agora é começar a brincar com o nosso script que vai só pegar esses dados e jogar no banco de dados. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa URL aqui e eu vou abrir o nosso VS Code. Perfeito. E aqui dentro eu vou criar um arquivo novo chamado stats.javascript. Só isso. E aqui eu vou colocar essa nossa URL como comentário, só para deixar ela salva, tá? Deixa eu já explicar para vocês aqui o que é que significa esse underline aqui que está sendo passado como um parâmetro. O que acontece? Muitas vezes os sistemas têm cache. Então isso aqui é só um timestamp da hora que a chamada foi feita para evitar o cache, tá? Super simples, somente isso. Agora que a gente já tem isso aqui, eu vou fazer outra coisa. Eu vou voltar aqui para o terminal e eu vou dar um node stats.js. Em teoria a gente já está rodando esse código do stats, não está acontecendo nada porque não tem nada dentro desse código. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o que? Eu quero já importar a nossa biblioteca do Axios. Então Axios é igual a require Axios. Excelente. Agora vamos fazer o seguinte, já vamos testar se esse negócio funciona? Vamos lá, axios.get e aqui dentro eu vou passar a nossa URL to. Eu preciso dizer também os nossos headers, porque senão não vai funcionar, lembra? Então headers e nós vamos passar aqui o user agent e vamos copiar lá do Postman. Vai dizer que a gente está na última versão do Google Chrome. Perfeito, agora vamos lá. A nossa request está sendo feita, .den.
e vamos ver o que acontece quando essa request chega. Temos aqui o response e eu vou dar só um console log nesse response aqui. Vamos olhar aqui. Olha isso, retornou alguma coisa. E o nosso response tem o objeto data, então vamos pegar aqui o objeto data dentro do response e vamos ver de novo. Aê, já temos o que a gente precisa. Então agora, esse nosso script de stats, ele já está fazendo o que? Ele já está indo lá na API do Duolingo, já está pegando esses dados e já está retornando aqui para a gente já consegue ver total XP, consegue ver o nome de usuário, o ID dele, se ele tem o plus, as informações sobre o streak, tudo que a gente conseguir ver lá, a gente vai conseguir ver aqui também. E a imagem também, bonitinha, para a gente colocar aqui. Exatamente, vai ficar maravilhoso. Então agora que a gente já tem isso, eu vou fazer o quê? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma funçãozinha para a gente fazer uma coisa bem simples, tá? Lembrando que esse código aqui é só para mostrar para vocês como é que um crawler funciona. Eu não estou ligando muito aqui para padrão de código, eu quero só colocar as coisas juntas e fazer elas funcionarem, tá? Então vamos lá, function, vamos lá, criar, create URL. Só isso, a gente pode chamar só disso por enquanto. E o que a gente vai fazer nessa função aí? Ela só vai retornar a nossa URL. Ah, só isso, Augusto? Somente isso. Só que ela vai fazer duas coisas. Ela já vai adicionar uma data aqui nessa URL, por padrão. Ela já vai adicionar essa data de agora, que nós vamos criar aqui em cima. Sempre que a gente usa o mais new date, a gente está criando um timestamp numérico, tá, pessoal? Então é isso que está sendo feito aqui. E agora a gente precisa também ter uma forma de passar o nome de usuário. Então o nome de usuário está bem aqui. Eu vou trocar ele por uma variável chamada username. Aqui agora username. Perfeito. Nós já temos a nossa URL, nossa criação de URL feita. Aí nós vamos fazer o que também? Nós vamos ter outra função que ela vai ser o seguinte: request user. Agora a gente vai chamar e trocar isso aqui. Get user by username, tá? A gente vai buscar esse usuário pelo nome de usuário dele e aí dentro vai ter essa funçãozinha do Axios aqui. A gente vai estar só retornando isso para a gente não ter que estar sempre digitando esse header e tudo mais. Aqui dentro eu chamo a função de criar URL passando o username. Excelente. Então nós já temos isso aqui. Muito bom. Próximo passo. Vamos testar se está funcionando agora as nossas funções, né? A gente mexeu um monte de coisa. Então vamos lá. O nome do usuário é Augusto N. Monteiro. .dem. E vamos pegar aqui o nosso response e só dar um console log aqui, console log response.data. E funcionou normalmente também. Vamos fazer o seguinte: ao invés de eu mostrar os dados todos, eu vou pegar o users, pegar o usuário 1, né, porque vem dentro desse array, então aí, e eu vou pegar o total de XP. Quero mostrar só o total de XP agora. Exatamente, a gente consegue fazer isso. Perfeito. 80% do nosso crawler já está feito. O resto agora é a parte um pouquinho mais chata, que é fazer a segunda parte, que é onde a gente vai armazenar isso no banco de dados, vai checar a última vez que a gente pegou esses dados. Então essa parte vai ficar para o próximo vídeo. O vídeo já está com quase 20 minutos, então é um tempo bom de vídeo.
Se vocês quiserem tentar fazer um pouquinho sozinhos também, agora a gente já consegue pegar os dados. Então, dá uma pensada aí como é que você acha que vai ser o banco de dados disso aqui. Uma coisa importante a lembrar é, no banco de dados a gente precisa ter um negocinho chamado synced at. O que isso aqui significa? Significa a última vez que esses dados foram sincronizados. Por que a gente é necessário ter isso? Porque se o nosso botzinho, se o nosso robozinho que vai ficar sincronizando esses dados der um problema, a gente consegue saber, porque a gente só precisa olhar qual foi a última hora que sincronizou, tá? Esse tipo de coisa é importante a gente ter ferramentas para descobrir algum erro caso ela aconteça. Então, eu vou estar parando essa aula aqui e a gente continua a aula